Pessoal, nós já vamos começar falando de contas públicas e do relatório de 2023, primeiro ano desse Lula 3. Já tenho aqui alguns dados para apresentar para vocês. Para quem nos ouve pela rádio, eu vou contando aí para que todos possam ouvir e compreender. Em 2023, primeiro ano desse governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o rombo registrado foi de 230,5 bilhões de reais. Isso representa 2,12% do PIB. O que a gente tem de principal nesse resultado para se alcançar um valor tão alto assim, bem acima do que esperava o Ministério da Fazenda? O pagamento de precatórios, porque o Supremo Tribunal Federal autorizou o governo federal a pagar parte dessas dívidas judiciais que nesse combo foi pago aí, ou foram pagos 92,4 bilhões de reais. Agora então você fala assim, beleza, e se a gente tirasse esse valor dos precatórios que ajudou a engordar tanto esse rombo? Aí nós teríamos um déficit de 138,1 bilhões de reais, ou 1,27% do PIB. Sem os precatórios, o déficit ainda estaria acima do que foi planejado ou esperado pelo ministro da Fazenda, que tinha ali uma proposta não formal, mas de certa forma uma promessa informal de chegar a 1% do PIB no déficit em 2023. Então, com precatório a gente tem quase o dobro do que era esperado, sem precatórios ainda acima com 1,27%. E se a gente tirar o precatório também, um resultado pior do que esse foi no governo Dilma, lá em 2015, quando o déficit atingiu pouco mais de 180 bilhões de reais. E esse valor aqui, ó, de 230, é o pior resultado desde 2020. Ano de pandemia, a gente precisa lembrar. Já quero jogar esses dados aqui para vocês. Alan Gani, vou começar contigo, já que você voltou fresco das férias. Quero entender o que esses resultados mostram e o que eles trazem também de projeção futura para a gente. Olha, é claro que o governo ele vai utilizar do argumento do precatório, né? Dizendo que, olha, esse resultado foi muito ruim porque a gente regularizou todo o pagamento dos precatórios em prol dos investidores. Aliás, eu fui muito contra a época a PEC dos precatórios porque foi uma formalização do calote no Brasil. E isso explica uma parte da história, porque mesmo se a gente tirar, né, o pagamento de precatórios, eu acho que a regularização ela foi correta, mas o déficit ele é muito elevado. E ele é elevado porque já durante a PEC de transição houve ali um acordo de liberação de emendas e de recursos, né, numa ordem de 170 bilhões de reais, ou seja, sempre do lado do gasto público. O governo não tomou nenhuma iniciativa, absolutamente nenhuma iniciativa, para reduzir o corte de gastos, apenas focados na arrecadação. E aí o resultado está aí. Qual que é a consequência disso, Evandro? É que um governo gastador, ele precisa fechar as contas. De que maneira? Se endividando mais. Só que ao se endividar mais, significa que isso vai pressionar as taxas de juros, porque aumenta o risco de calote no país. Com juros mais elevados, penaliza quem? Principalmente a população mais pobre, porque vai penalizar o emprego, o crescimento econômico, e a gente já viu esse filme antes, inclusive aí muito próximo do que foi o resultado do governo Dilma. Então, se a gente não tomar cuidado em relação ao fiscal, a gente pode repetir aquela grave crise econômica do governo Dilma. Agora, Luiz Felipe Dávila, a gente apresentou como um dos principais motivos os precatórios, né, que somaram aí mais de 90 bilhões de reais e que tiveram uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Precatórios que foram adiados, o pagamento pelo governo de Jair Bolsonaro, ou seja, de certa forma essa dívida de ações judiciais já definidas, elas foram arrastadas. De que forma que a gente precisa analisar com e sem os precatórios para entender em que lugar está o governo Lula nesse primeiro ano? Porque se a gente comparar com o primeiro ano de Jair Bolsonaro, por exemplo, lá o déficit foi de pouco mais de 120 bi, bem abaixo também do que seria o deste governo, mesmo sem os precatórios. É verdade. Nós precisamos olhar duas coisas. Primeiro, o precatório, a justiça tomou a decisão correta. Perfeito. O Estado precisa honrar
as suas dívidas. E precatório é uma dívida judicial que precisa ser honrada pelo Estado. Então, a medida tomada no governo Bolsonaro de dar um calote, suspender o pagamento de precatório, é uma medida completamente descabida, errada, contrário ao cumprimento das obrigações financeiras do Estado com a população, que tem que honrar o pagamento de precatório. Então, nesse sentido, está correto. Esses 94 bilhões precisam ser pagos mesmo, nós não podemos dar calote nas pessoas. O Pipero mesmo já deu exemplo aqui, que a mãe dele demora 20 anos para receber um precatório, que é total absurdo isso. Exatamente. Isso não existe, né? Que país é esse? O governo perde uma ação judicial, tem que honrar o pagamento, chega na hora do vamos ver, não paga. Então tá errado, então tem que pagar. Agora, qual é o problema desse número? Primeiro, como você bem disse, de novo, é o maior rombo fiscal desde o governo Dilma Rousseff. É que esse governo acredita na coisa errada, que é despejar mais dinheiro público na economia para fazer a economia funcionar. Esse é o problema. Esse governo deu aumento real do salário mínimo, que tinha que ter dado de uma certa forma, mas não podia ter respingado na conta da Previdência, que nós vamos ver que causa um rombo gigantesco, uma bola de neve crescente. Deu aumento para a educação, para a saúde, piso de enfermagem, vai dando aumento para todo mundo. Então, esse aumento para todo mundo foi autorizado, como bem disse o Alan Gani aqui, por uma emenda de transição, para a PEC da transição, que jogou mais de 170 bilhões de reais. Isso foi, sim, importante para fazer a economia esquentar. O problema é que a economia esquenta e a dívida cresce. E o que acontece quando essa dívida cresce? O Alan Gani tocou na questão de juros. Agora eu vou traduzir isso para você, o que significa na prática. Nós vimos aqui, já no 13 em 1 várias vezes, que no orçamento da nação, que metade do orçamento da nação é, na verdade, pagamento de juros e títulos financeiros do governo. Metade, gente. A outra metade tem que pagar todas as despesas e sobra um pouquinho assim de investimento. Pra vocês terem uma ideia, investimento público chegou a ser no passado 5% do PIB. Sabe quanto que é o investimento público agora, Evandro? 0,6% do PIB. Esse dinheiro está indo embora no pagamento do quê? De despesa, gasto corrente do governo, mais pagamento de juros e títulos. Então, o problema é que esse governo aposta na fórmula errada, que é jogar dinheiro na economia para fazer a economia crescer. Só que isso tem uma consequência financeira gigantesca, que é essa que a gente já viu, que o juro sobe, a dívida cresce e o nosso imposto, que nós gastamos 147 dias para trabalhar, metade disso é para pagar dívida, juros sobre a dívida, que é exatamente o custo da irresponsabilidade fiscal do governo. Ô Fábio Piperno, como sem precatórios o governo está usando a fórmula errada para investir no país? Boa tarde mais uma vez a todos. Veja bem, em relação aos precatórios, o governo nem teve opção. A justiça mandou pagar corretamente. Não se pode ficar dando calote ad eternum. Se o governo deve, se a gente deve alguma coisa para o governo cobra imediatamente, sem dar muito prazo. Estou falando cidadão comum, Sim. Pessoas físicas. Pessoa jurídica a gente chega lá já. Mas, enfim, o governo vai lá e cobra. E se a gente não pagar, ainda ele toma alguma coisa, bens, enfim. O governo, ele é um credor muito rigoroso. Agora, ele não tem o mesmo rigor quando ele é devedor. E aí todos os governos, infelizmente, o Brasil tem essa cultura. E nem quero aqui me dar o trabalho de querer isentar esse governo, porque se ele pudesse, ele também rolaria isso, sei lá para quando. Mas a justiça ordenou, ele tem que pagar. Muito bem, aí o governo toma posse e aprova, antes de tomar posse, aliás, ele é eleito e aprova a PEC da transição, como bem disse o Alan, 170 bilhões. Então, naquele momento, já se sabia que nesse primeiro ano, até por conta de muitas promessas de campanha e por muita coisa que estava em defasagem nesse país, o governo ia, sim, nesse primeiro ano ia gastar muito. A ponto de, no começo do ano, o mercado projetar 2% de déficit. Aí o ministro Haddad falou, não, vai dar 1%. E, na verdade, acabou dando 1,27%, o que é muito. É óbvio que é um resultado ruim e é óbvio que o governo tem que perseguir tenazmente o objetivo de diminuir isso. Provavelmente não vai conseguir zerar em 2024, mas tem que apresentar para a sociedade um resultado melhor. Vamos lá?
Piperno, desculpa, enquanto você estava falando, vocês viram ali o rosto ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele vai conversar conosco. É agora já que ele está podendo falar? O sinal dele já está conectado. Daqui a pouco o ex-presidente da República vai falar conosco sobre essa operação da Polícia Federal que mirou hoje o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, em uma das casas também lá em Angra dos Reis. O presidente da República estava lá. Já já ele vai conversar aqui com o 3 em 1. Então você que nos acompanha, fique aí, né, para você acompanhar então o que vai dizer o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa operação que investiga se havia uma célula dentro da Agência Brasileira de Inteligência para favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos em relação a opositores políticos. Daqui a pouco a gente vem com isso. Pode concluir, Piperno. Então, e o governo continua gastando muito, principalmente com ajuda a muitos setores do setor, do setor dito produtivo. No final da semana passada, a gente discutiu, por exemplo, o auxílio às companhias aéreas. A Gol devendo 20 bilhões e o governo já acenou com um pacote de ajuda. Hoje, por exemplo, tem uma entrevista do ministro Carlos Fávaro no jornal O Estado de São Paulo, falando de também uma ajuda para o setor do agro, porque vai haver uma quebra de parte da safra da soja. A gente viu, por exemplo, setores da indústria também recebendo ajuda. Então, todo mundo se socorre à Bolsa da Viúva. Ou seja, na hora de criticar a interferência do Estado, é todo mundo liberal. Mas na hora da dificuldade, todo mundo vira keynesiano.